Boa noite. Está no ar a edição desta quinta-feira do Jornal Caraça. Veja os destaques de hoje. Zema estende a onda roxa até o dia 14. Prefeitura de São Gonçalo recebe 3 novos respiradores. E uma entrevista com a psicopedagoga Rose Stauffer sobre o autismo. Essas e outras notícias no Jornal Caraça, que está começando agora. Boa noite. Na última terça-feira, a Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo recebeu 3 novos respiradores para assistência ventilatória dos pacientes com a Covid-19. O pronto atendimento da cidade já contava com 4 respiradores. Dos 3 equipamentos, 2 foram adquiridos com recursos próprios e 1 com recursos da Covid. Eles farão parte do Centro de Combate à Covid-19 no local. Para o prefeito Nozinho, a aquisição desses respiradores é uma forma de amenizar a dor e dar mais conforto ao paciente em São Gonçalo. Abre aspas, estamos fazendo de tudo para minimizar os impactos do coronavírus em nosso município. Sabemos que é um problema mundial, mas vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa situação. Fecha aspas. Vamos ver agora como anda a vacinação na nossa região? E aqui em Santa Bárbara já são mais de 3.500 vacinas aplicadas desde o começo da campanha, que aconteceu em janeiro. Essas vacinas são divididas entre primeira e segunda dose e foram aplicadas aí nos idosos e nos profissionais de saúde. Vale lembrar também que na última quinta-feira esse número deu uma crescida considerável por conta de um drive-thru que aconteceu para os idosos de 69 a 74 anos e que contou aí com mais de 900 pessoas vacinadas. Em Catas Altas já são mais de 750 doses aplicadas entre primeira e segunda e o município também vacinou entre os profissionais de saúde e os idosos. O município também publicou essa semana que a partir dessa quinta-feira serão vacinados as pessoas entre 70 e 79 anos com a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Essa vacinação ela vai ocorrer de casa em casa e, segundo divulgado pelo município, as equipes médicas da cidade vão entrar em contato com cada idoso. A seguir, a atualização do boletim epidemiológico na nossa região e uma entrevista com a psicopedagoga Rose Stauffer, que esclarece dúvidas comuns sobre o autismo. O Jornal Caraça volta já já. Helenice Cunha, a rainha das comitivas, apresenta o melhor programa sertanejo da televisão. Domingo, 11 horas da manhã, aqui na TV Caraça, a TV que o povo vê. Cercado de fauna e flora. Vamos à atualização do boletim epidemiológico na nossa região? Em Barão de Cocais, 37 pessoas testaram positivo em 24 horas. 18 pessoas apresentaram algum sintoma relacionado ao Covid-19 e 19 pessoas estão assintomáticas. Há 16 internações no município e uma em outra cidade. Já são 52 mortes causadas pela doença. Em Santa Bárbara, 12 pessoas testaram positivo só na data de ontem e mais 2 óbitos foram confirmados. Agora são 31 mortes causadas pela Covid-19. 2 ainda estão em investigação. 408 pessoas estão em isolamento domiciliar e 8 internadas no hospital da cidade, 14 fora do município. 100% dos leitos de UTI da cidade de Itabira estão ocupados
E das enfermarias do SUS, a lotação atingiu 95,18%. A cidade de Catas Altas, que permanece na onda roxa, divulgou no boletim da data de ontem que 34 pessoas foram infectadas com o Covid-19. 16 casos estão em investigação. Há 3 pessoas internadas fora do município. A cidade contabiliza 11 óbitos causados pela doença. No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Pensando nisso, eu conversei com a psicopedagoga Rose Stauf, que esclarece algumas dúvidas frequentes sobre o transtorno. Acompanhe. Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Marcos. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Meu nome é Rose Stauf, sou psicopedagoga, sou professora, atuo já há 23 anos na área da educação como professora e tenho 3 anos, aí já vou para 3 anos com a psicopedagogia. Então, o autismo, como você mesmo mencionou, foi comemorado o Dia Mundial, né, da conscientização do autismo. E a pergunta é sempre o que é o autismo, porque isso é uma incógnita, um enigma e continua sendo de uma certa forma. O autismo, ele é um transtorno do espectro autista, né, que de desenvolvimento neurobiológico, que tem pessoas até que perguntam, mas espera, tem cura? Não, não tem cura. Ele é um transtorno neurobiológico que prejudica a capacidade da criança, né, de comunicar e de interagir com as outras pessoas. Rose, quais são os primeiros sinais que a criança com autismo emite? Então, Marcos, quando eu falei aí, já até falei a capacidade de interação, né, e a capacidade de comunicar. Os pais, eles têm que estar bem atentos com as crianças, com os seus filhos, porque percebe-se esses sintomas bem antes dos 3 anos de idade. E pode ter esse diagnóstico também com 18 meses já de vida. A criança já pode ter esse diagnóstico. Então, os pais, porque eles têm que estar atentos a esse desenvolvimento da criança, de interação, né? Essa capacidade de comunicar, eles já podem observar isso. Como é que essa criança interage? Como eu te falei numa última vez, nós temos o marco do desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, né? O que a criança desenvolve até o 1º ano de vida, o 2º ano de vida, o 3º ano de vida? Então, essa importância dos 3 anos para baixo, né? Os pais têm que estar atentos com seus filhos, exatamente isso, na questão da linguagem, na questão dessa comunicação verbal e não verbal. A criança com autismo, ele é mais introvertida, percebe-se, principalmente a questão da linguagem, os pais observar a criança, quando ela não fala até os 2 anos, alguma coisa tem. Não vamos dizer que todos os casos seja o autismo, mas, na maioria das vezes, sim. Essa interação com o outro, o autista, ele não gosta de interagir, muitas vezes ele não gosta do abraço, quase sempre, desse toque de pele, né? Dessa interação com o outro. Ele gosta mais de estar no seu próprio mundo, ele ali sozinho. Muitas vezes gosta de um tipo de brinquedo, de um tipo só. Por exemplo, se ele gosta de bola, é só de bola. É um exemplo. Dinossauro é o favorito deles. Aí você pode me perguntar por quê? Nós não entendemos por quê. Então, eles têm muitos deles são fixados só em dinossauros, brinca de uma forma só. Então, são essas observações que os pais têm que estar atentos aos seus filhos. No Instagram mesmo eu coloquei outro dia, para os pais estarem atentos aos seus filhos, observem os seus filhos. Afinal de contas, eles são a parte mais frágil que nós temos. Muito bom. Rose, que tipo de ajuda os pais podem procurar quando perceber esses sinais? Então, Marcos, na verdade, os primeiros sinais, eles são observados, assim como eu te falei, através da família, principalmente, né?
a professora, a escola, né, que essa criança estudar, que ela estiver, porque muitas vezes os pais hoje, por dificuldade de trabalho, de não ter quem cuida dos seus filhos, colocam muito cedo essas crianças na escola. E talvez, exatamente, eu vejo muito isso hoje, Marcos, que talvez um diagnóstico mais cedo seja exatamente por esse motivo, pelos pais não terem tempo de observar esse filho, né, de como ele interage, do seu comportamento. Então, assim, muitas vezes, realmente fica por conta da escola. Muitas vezes, o pai, não é porque ele está negligenciando, não, mas é porque ele não tem esse tempo, precisa realmente trabalhar. Você sabe que no Brasil, são várias mulheres que é pai e mãe dessas crianças, né? Então, o primeiro lugar que se procura, a família, né? Como é que é o comportamento dessa criança e tal? A família vai direcionar, vai buscar, né, essa ajuda, mas ela também já tem que ter informações para essa ajuda. O pediatra, essa criança, se ele tem um pediatra, também vai poder ajudar. A escola, no caso, o professor, porque o professor observa, porque, na verdade, esse diagnóstico é clínico, né? É através do médico, no caso, o pediatra infantil ou o neurologista infantil. E aí, os pais devem procurar o pediatra, conversar com esse pediatra, porque a criança tem até 3, 4, 5 anos. Minha menina foi no pediatra até 10 anos, para me te falar a verdade, ela foi no pediatra. E eu até brinquei com o pediatra dela, eu falei, olha, eu acho que eu vou trazer Laís aqui até os 15. Mas é isso. Então, quem vai ajudar esses pais, a primeira procura é o pediatra ou um neurologista, né? Geralmente são encaminhados através do posto, né? Na nossa cidade aqui em Santa Bárbara, se vai muito no postinho, e aí eles encaminham para o neurologista. Mas os pais, a criança que tem o pediatra, os pais têm que buscar no pediatra essa informação, porque ele já chega falando, olha, eu observei que o meu filho, o comportamento dele, a capacidade de comunicar, de interagir com o outro, é difícil. Ele não está falando, por exemplo, a criança chegou aos 2 anos, ele não fala, a linguagem dele é assim, que aí, inclusive, esse pediatra vai encaminhar para o fonoaudiólogo, que também é um dos profissionais que cuida também da criança que é autista e que também pode dar esse diagnóstico, porque é uma equipe multidisciplinar que faz esse diagnóstico. Existem níveis de autismo? Existem os níveis de autismo, por incrível que pareça. Existe o nível 1, né? O nível 2 e o nível 3. O nível 1 é o nível leve, o nível 2 é o médio e o nível 3 é o grave. No nível 1, Marcos, deixa eu até mudar aqui, porque, igual eu já falei para você, eu até coloquei uma colinha aqui, porque para a gente não perder, né? No nível 1, a gente percebe a criança, aqui, ó, é o nível leve, né? Que a gravidade dos sintomas, ele afeta por igual, sabe? Mas tem essa classificação, sim, de nível. Por quê? O nível 1 é quando as crianças apresentam dificuldade de iniciar, né, a relação social com o outro, com as pessoas, igual eu te falei já aí no início. Essa relação com o pai, com a mãe. Tem uma criança que eu conheci que a mãe chorava, Marcos, literalmente, porque ele, com 4 anos de idade, ele nunca tinha dado um abraço nela, um beijo, nada. E ela chorava com isso. Quer dizer, como que você tem um filho? Porque a coisa que a gente mais gosta é de apertar, né? E abraçar, e fazer tudo que a gente puder com esse filho, porque parece que a gente acha que é literalmente nosso, ninguém tira. Então, é isso. Então, essa mãe, ela chorava porque ele não, com 4 anos, ele nunca tinha dado um abraço nela. E aí, o pai colocou ele em para fazer como que a gente fala? Um exercício, não sei se foi yoga, alguma coisa assim. Sei que isso ajudou tanto essa criança que foi dessa forma que ele começou a desenvolver essa questão do abraço, do interagir com muita dificuldade, porque o autista, ele abraça assim, você vem, você abraça ele, ele fica assim, ó, como se você fosse um outro mundo que tivesse
perto dele. E ele fica muitas vezes assim, ele aceita aquele abraço trabalhado, né? Você trabalha essa questão aí das emoções, mas ele ainda não sente muita vontade com isso. Contudo, dá para trabalhar muito bem. O nível médio também apresenta um nível um pouco mais grave, mas também é a mesma deficiência, a deficiência das relações, da interação, do choro, dos gritos. Tem criança, eu acho que você já ouviu falar, que não gosta de ouvir barulho de foguete. Se o cachorro começa a latir, aquilo vai dando um desespero nele, e ele começa a gritar também. Então, teve uma pessoa que me falou, o meu filho tinha pavor dos latidos do cachorro, mas ela não entendia a questão do grito dele. Depois, quando passou um tempo, que ela foi perceber que o latido do cachorro incomodava ele. E tem um nível grave, né? Que existem esses déficits bem mais graves em relação à comunicação verbal, ou seja, a criança que não fala. Eu já atendi uma criança que ela não falava. Então, essa questão da alfabetização com criança autista que não fala, ela é bem mais difícil. Então, ele não falava. E nesse grave também entra aquela questão, sabe, Marcos? Da criança que ele torna uma criança agressiva, ele é agressivo e ele não tem... o contato dele com o outro é praticamente nenhum, é só com a mãe. E eu conheço um caso desse. Ele não sai de casa, já teve momentos que levou para a escola, mas ele agredia, ele batia literalmente, ele agredia a própria mãe dele. Então, assim, essa questão é muito difícil. Eu acho que é muito sofrida para a família tem que entender que ela precisa dar um tempo também, porque se ela não fizer isso também, ao pai, à mãe, eles acabam ficando doentes. Quando eu falei do autocuidado, ter esse autocuidado com eles, para que eles possam também ter esse cuidado com seu filho autista. Essa pandemia agora, vários pais devem estar se descobrindo filhos autistas, então, né? Pode ser que nessa pandemia os pais estejam observando mais os seus filhos, e se não estão, Marcos, eu vou dar um conselho, observem. Olhem para os seus filhos, igual eu coloquei no Instagram, observem os seus filhos nessa questão no relacionamento com as pessoas, como ele comporta dentro de casa, é a oportunidade, né, de estar observando essas crianças, não só o autista, como um todo. Talvez você tenha uma criança imperativa em casa, talvez você tenha uma criança que ela tem uma descalculia, uma dislexia, isso impede a sua evolução na aprendizagem. Então, com isso, essa observação, que os pais possam procurar os profissionais, né, que possam ajudar essas crianças. E outra coisa, eu sempre falo, Marcos, que esses pais têm que observar que os seus filhos são prioridade. Às vezes, os pais colocam na frente a prioridade de uma viagem, não que não tenha que viajar, certo? Mas, assim, a prioridade de fazer qualquer outra coisa, churrasco todo final de semana, vamos colocar assim, e esquece que buscar uma ajuda para o seu filho é muito importante. E quando chega a idade de 14, 15 anos, assim como eu coloquei outro dia no Instagram, já é um pouco tardia. Assim como o rapaz de 20 anos que me ligou, falando para mim, eu acho que eu tenho um transtorno. Ele achava que ele tinha um transtorno, de tanto ouvir falar. Ou seja, esse jovem, ele foi negligenciado. E por si só, ele está tentando descobrir o que acontece com ele, que ele não aprendeu. Então, isso é muito triste, que os pais estejam atentos aos seus filhos, que seus filhos sejam prioridades na vida deles. Rose, manda um recado para os pais que estão vivenciando agora essa descoberta dos filhos com autismo, que estão conhecendo seus filhos agora. Eu até queria também colocar, porque voltando só um pouquinho lá atrás, como você falou dos exames específicos, não existe exames de laboratórios e exames de imagem para detectar o autismo, na verdade. Mas existe aquele exame, por exemplo, do pezinho, tem outros exames que podem estar com doenças relacionadas, né, com autismo,
e que também não tem uma medicação, mas que tem medicação para esse tipo também de problema, igual o teste de pezinho que pode detectar um problema, que eles tomam essa medicação e que ajuda também, né, na questão do autismo, né, quem tem o autismo. O que eu posso falar, Marcos, para esses pais que estão aí diante dessa situação é que não desesperem. É como eu falo, porque não adianta. O desespero não vai levar eles a nenhum lugar. E outra coisa, que eles não sejam eles que tenham o próprio preconceito, porque o autismo, ele não tem cara. Por exemplo, o autismo, ele não tem cara, Marcos. E outra coisa, a criança também com autista, ela desenvolve ansiedade, ela desenvolve distúrbio do sono, ela desenvolve muitas coisas. O autismo não tem cara porque você não vê na pele, você não vê no rosto, né? Então, o pai, eles realmente, eu vou deixar esse recado, eles têm que estarem atentos aos comportamentos da criança, à interação da criança, à fala da criança, né? Que são as coisas mais importantes que eles têm que observar nos filhos dele. E que eles não sejam os preconceituosos de não buscar ajuda com medo desse diagnóstico, de saber que o filho pode ter um autismo, mas o próprio preconceito deles vão fazer com que eles não levem falando, meu filho, eles não têm nada. Você entende? Então, que eles possam buscar ajuda o mais cedo possível, a partir dos 2 anos, se possível. A criança não falou até os 2 anos, eu acho até muito. 1 ano e meio a criança não falou, busque ajuda, leve no fonoaudiólogo, no neurologista, no pediatra, pergunta, busca, e não fica só com o diagnóstico. Às vezes leva para um determinado médico e fala assim, ele fala, não tem nada, leve em outro. Você continua com a sua desconfiança, busque em outro profissional. Não custa nada fazer isso. E aquelas pessoas que não têm condição, porque nós também sabemos dessa situação que a gente vive no nosso país, Marcos, que o SUS, né, aqui no Brasil, é deficitário. Nós vemos aí pela pandemia, né, como que é difícil, como que a saúde no nosso país é muito complicada. E nós sabemos que a maioria, talvez, dessas famílias não tenha condição, mas que se a única forma delas é ir no posto, vá, converse com o clínico, fale para ele, olha, eu observei isso e isso no meu filho, e eu gostaria de um encaminhamento para um outro profissional que entenda. Porque quando a gente quer, Marcos, por mais difícil que seja, a gente consegue. Isso é a gente querer. E quando se fala que é o nosso filho e que ele precisa de ajuda, a gente vira uma leoa. Eu, pelo menos, sou assim. Então, que os pais estejam atentos ao comportamento, à interação e à fala dos seus filhos, que são os meios dessa observação clínica, para que passe para o profissional e o profissional depois analise, para que realmente possa ter um diagnóstico o mais rápido possível dessa criança. Muito bem, Rose, muito obrigado. Quem quiser ter um contato, uma orientação, um atendimento seu, como te achar? Então, pode meu telefone, meu celular, é o número 97115-7910. Estou atendendo lá no Santa Mônica também. Mas é só me ligar, 97115-7910, que a gente entra em contato e atendo aqui também na minha casa. Faço também atendimentos online nessa questão aí, se precisar, converso online com a família também, não tem problema, porque eu faço orientação de pais. Então, posso ajudar também nessa questão. Trabalho com orientação de pais e, às vezes, Marcos, os pais só precisam de uma orientação mesmo, uma coisa simples, para que ela possa buscar esse atendimento para o seu filho. Ok, muito obrigado, Rose, mais uma vez, pela participação aqui na TV Caraça, no nosso jornal. Portas abertas sempre que você quiser e puder, estamos aqui. Obrigada. Eu agradeço muito vocês, agradeço a oportunidade e sempre que possível eu acho muito bom passar essas informações e assim que a pandemia passar, porque esse assunto, como eu te falei, ele é muito extenso, podemos fazer mais, falar, tem muita coisa para ser falado sobre o autismo, eu acho que tem muitas dúvidas
Quem sabe depois que essa pandemia dá uma relaxada aí, vocês possam fazer aquele trabalho mesmo de perguntas ao vivo para que essas pessoas possam perguntar e que possa ter resposta, porque com certeza, Marcos, eles precisam saber, às vezes tem uma pergunta, às vezes eles têm uma dúvida tão boba, né, mas que continua com essa dúvida. Às vezes a gente fala, nossa, tem aí o Google, que a pessoa pode buscar, mas não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Eles querem ouvir de um profissional, de uma outra pessoa que possa ajudar, que possa compartilhar com eles essa dor que eles estão passando. E, na verdade, é isso, é essa empatia, porque eu vou ser muito sincera com você, o autismo, para mim, é você ter empatia com o outro, não só com a criança que está passando ali por essa questão, mas com a família dessa criança. E não é só criança. O autismo, ele vai à adolescência, adulto, e muitas vezes chega na questão, quando você é adulto, autista, como diz, sem tratamento, aí que é mais difícil. Aí vem tantas outras coisas atrás, vem a ansiedade, vem transtornos de sono, vem tantas coisas que você não sabia que era o autismo. Então, que realmente essas pessoas que tiverem dúvida, precisar realmente de uma orientação, podem me procurar, e se elas tiverem dúvida, procura vocês também aí na TV Caraça, que vocês me indicam aí se alguém esqueceu o número, né, do telefone, e aí vocês falam comigo que com certeza eu darei uma orientação com muito prazer. Muito obrigada, bom dia para vocês, um bom dia de trabalho. Para mim foi um prazer, vai ser sempre um prazer poder informar as pessoas, e tem muito assunto aí dentro da educação que pode se falar, que pode se ajudar e pode se fazer também. Muito obrigado, Rose. Tenha um bom dia também. Uma grande massa de ar seco continua avançando pelo centro-sul do Brasil nesta semana. Este sistema ajuda a diminuir a nebulosidade e as condições para a chuva em muitas áreas do Sudeste nos próximos dias. Então vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira? Em Barão de Cocais, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 28 graus e mínima de 15. Em Catas Altas, o céu fica encoberto de nuvens, mas mesmo assim o sol aparece. Não há chances de chuva. Máxima de 27 graus e mínima de 15. Em Santa Bárbara, mesmo com o céu encoberto de nuvens, o sol aparece. Não há possibilidade de chuva. Máxima de 28 graus e mínima de 15. E vem aí mais uma etapa de vacinação para a nossa população. O drive-thru vai acontecer no dia 10 de abril e imunizar idosos de 68 anos que irão tomar a primeira dose da vacina. Para quem tem dificuldade de locomoção, a vacinação acontece na próxima remessa da vacina. No dia 11 de abril é a vez de vacinar os idosos de 75 a 78 anos, que receberão a segunda dose da vacina. E idosos nessa faixa etária com dificuldade de locomoção, a vacinação acontece a domicílio na próxima segunda, dia 12. Lembrando que é importante um familiar verificar com antecedência, junto ao PSF de referência, o cadastro ativo na unidade. A ação acontece de 8 da manhã ao meio-dia no Comap, na rua Francisco de Melo Arcanjo, sem número, o patronato, e devem ser apresentados o CPF, o comprovante de residência e o cartão de vacina. Neste final de semana, a rodovia do Caraça será interditada devido às obras que estão sendo realizadas no local. A interdição acontecerá de 7 horas da manhã de sábado até as 16 horas do domingo. O Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado, decidiu nesta quarta-feira manter 12 macro-regiões do estado na onda roxa, por ao menos até a próxima quarta-feira. Entre as regiões, a centro, na qual Itabira está inserida, permanecerá na onda roxa. A macro-região de saúde de Triângulo Sul e as micro-regiões de São Gotardo, Montes Claros, Bocaiúva e Itaiobeiras devem avançar para a onda vermelha no plano Minas Consciente. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira. As demais regiões do estado devem seguir por mais uma semana as medidas decretadas na semana passada. Triângulo do Norte permanecerá na onda vermelha e as outras 12 na roxa.
Ainda durante o encontro virtual, o comitê optou por alterar norma que restringe a circulação de pessoas das 8 da noite às 5 da manhã e proibir reuniões familiares durante a onda roxa, no plano Minas Consciente, decretando o fim das duas medidas. A suspensão atende a um acordo judicial feito pelo governo Minas na última segunda-feira. E você já sabe como participar do Jornal Caraça. É só enviar sua reclamação, sua sugestão de pauta, seu elogio para o nosso WhatsApp. O número é 319-9814-5311. 99814-5311. Você também pode seguir o nosso Instagram, @Jornal Caraça. Se você quer ver e rever nossas matérias, todo o conteúdo da TV Caraça, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Caraça Oficial. Eu vou ficando por aqui. Tenha todos uma boa noite e até amanhã.